Bem, gente, esse é um vídeo resumo, um bem resumo mesmo, de Teoria Geral da Administração 2 para a galera aí do segundo período de administração, para a nossa prova que acontece nesta semana, né? Lembrando que a gente viu duas teorias para serem solicitadas na avaliação da primeira unidade, que foi a teoria da burocracia e a teoria estruturalista. E essas duas teorias, como a gente viu, fazem parte da abordagem estruturalista da administração. Então, a gente primeiro trabalhou com a teoria da burocracia, que dá ênfase na estrutura burocrática, né, de padrão, normas, procedimentos. E depois a gente trabalhou a teoria estruturalista, que também dá ênfase na estrutura, mas também na questão do ambiente e nas pessoas, né? Na teoria burocrática, da burocracia, segundo o Max Weber, então a gente tem o caráter legal e das normas, né? O caráter formal da comunicação, o caráter racional, a impessoalidade das relações, a hierarquia e autoridades muito bem definidas e designadas, rotinas e procedimentos também bem padronizados, competências técnicas que são referenciadas, né? A questão da meritocracia, a pessoa saber fazer, né? A especialização da administração, a profissionalização também exigida dentro da teoria da burocracia, e há uma completa previsibilidade do comportamento humano, porque tudo é determinado, pré-estabelecido, organizado, padronizado, e dentre todas essas características da teoria da burocracia. As grandes vantagens da teoria da burocracia é a questão da racionalidade, né? da precisão, da rapidez das decisões, da univocidade hierárquica, né? Existe uma hierarquia que deve ser seguida, né? A uniformidade de rotinas e procedimentos também, então os processos e os procedimentos também são todos definidos e padronizados, né? A continuidade da organização, independente da pessoa que esteja nessa função, qualquer outra pessoa que estiver nela, ela vai conseguir lidar com os procedimentos e as rotinas que foram já pré-estabelecidas. Há uma redução de atrito entre as pessoas, porque está tudo muito bem definido e organizado. Há uma constância de padrão, né? Os padrões não são trocados simplesmente a bel prazer por qualquer pessoa, por qualquer gerente, por qualquer administrador, porque eles foram previamente definidos. A confiabilidade também, que é grande com relação às práticas da teoria da burocracia, e, de um modo geral, ela traz benefícios de controle, de organização, de execução para toda a empresa. Porém, a gente viu que toda teoria tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, a apreciação crítica da teoria da burocracia é justamente o excesso desse formalismo. Às vezes é tantas formas, tanto padrão, que acaba atrapalhando os processos, né? O mecanismo também e as limitações focados na questão da teoria da máquina, já que a teoria da burocracia não faz muita referência com relação ao homem, né? Ao recurso humano. Inclusive, é dessa premissa que ela partiu para criar os seus objetivos com relação à teoria das relações humanas, que centrava o homem como centro da organização, coisa que não era assim que a teoria da burocracia via os padrões da organização. Então, a abordagem do sistema fechado, né, também é um ponto crítico. Então, ela tem pouca flexibilidade, ela é um tanto quanto inflexível com relação a ser um sistema aberto. Então, ela é um sistema fechado, né? A abordagem descritiva também é muita descrição de informação para cada função, para cada atividade. Isso acaba, às vezes, complicando e atrapalhando o dia a dia das operações dentro de uma organização, né? Então, existe também as chamadas críticas multivariadas à burocracia, porque ela deixa de dar atenção também à parte humana, não na premissa das relações humanas, que, segundo ela, leva o homem a um patamar dentro da organização que não era necessário. Mas ela também deixa de valorizar a questão do homem também no processo, porque não adianta você fazer padrão de tudo, organização de tudo, execução de tudo, hierarquia de tudo, se você, para mover tudo isso, você precisa da pessoa humana dentro dessas operações. E a posição da teoria da burocracia também na teoria das organizações. Ela não concorda com a questão de delegar, por exemplo. A teoria da burocracia ela não acha interessante essa questão de delegação de normas e procedimentos. Ela acha interessante fazer as normas e elaborar os procedimentos.
Então isso fica muito bem dito e estruturado. Lembrando que para essa teoria da burocracia, a gente deixou bem definido, tem um texto de apoio, um texto em PDF que vale a pena você ler, porque lá tem mais definições, tem mais explicações, tem mais pano para manga, vamos dizer assim, para você ler e tirar suas dúvidas a respeito da teoria, né? Coisa que a gente também já discutiu em aula e não tem outro jeito, a não ser você ler e reler. Quanto mais você lê e reler, mais você vai reter a informação. Mas a grande crítica da teoria da burocracia é exatamente em cima da teoria das relações humanas e também em cima da teoria clássica, mas ela se atém muito mais à questão da teoria das relações humanas, porque colocou o homem lá como centro da organização. Aí a gente teve a teoria estruturalista, né? Essa teoria estruturalista ela está justamente em oposição, ela surgiu exatamente em oposição à teoria clássica também, a teoria das relações humanas, e discordou um pouco de algumas questões da teoria da burocracia. Segundo ela, havia uma necessidade de visualizar a organização como uma unidade social. A influência do estruturalismo nas ciências sociais também levou à origem da teoria estruturalista. O novo conceito de estrutura, que estava dividido em três posições, né? As organizações, o homem organizacional e a sociedade das organizações. Isso também era muito enfático na teoria estruturalista, que é a segunda teoria dessa primeira avaliação. E aí ela tinha várias abordagens múltiplas, uma falando sobre organização formal e informal, outras falando sobre recompensas materiais e sociais, outra falando sobre os diferentes enfoques da organização, outras sobre os níveis da organização, outras sobre a diversidade e outras sobre a análise interorganizacional, que é o primeiro posicionamento de uma teoria que, além de analisar as questões internas, também está analisando as questões externas fora da organização. E aí, esses objetivos da teoria estruturalista estão bem apresentados e focados na questão da apresentação de uma situação futura da empresa, ou seja, uma estrutura que dê conta do negócio não só para agora, mas dê conta para o negócio daqui a 10, 15, 20 anos, constitui uma fonte de legitimidade que justifica as ações, né, com base nessa estrutura que ela quer que perdure por vários anos, serve também como padrão para avaliar o desempenho em todos os setores e departamentos e serve também como unidade de medida para a questão da avaliação da produtividade na organização, na empresa. E aí, com isso, ela cria os modelos de sobrevivência e os modelos focados mais na eficiência das operações dentro da organização. O ambiente organizacional também influencia muito na teoria estruturalista, né? Existe a questão estratégica organizacional, que segundo a própria abordagem estruturalista está direcionada em 4 pontos: a questão da competição, do ajuste ou negociação, da cooptação ou coopção e da coalizão. Isso também influi muito a questão do ambiente dentro dessa estrutura. A gente viu que existem os conflitos organizacionais que interferem muito na questão da estrutura. Ela analisou esses conflitos de 3 maneiras. Vale a pena você focar isso na sua leitura. O conflito entre a autoridade do especialista, que é onde está o conhecimento, e a autoridade administrativa, que é onde está a parte hierárquica, os dilemas da organização, que ela define como 3 dilemas, né? E os conflitos entre linha e assessoria, que ela foca justamente naquela hierarquia do staff, onde estão os cargos mais importantes de qualquer empresa. A apreciação crítica também da teoria estruturalista é feita em cima de que ela deu muita convergência de várias abordagens que, na verdade, eram divergentes. Então, ela convergeu algo que, na verdade, eram divergências, né? Ela ampliou demais a questão da abordagem da estrutura, né? Deu dupla tendência teórica sobre a questão da organização de sociedade, da organização como uma organização formal profissional, né? A análise organizacional mais ampla, que ela ampliou demais esse horizonte, inadequação das tipologias organizacionais, teoria da crise, né? E teoria de transação e de mudança. Isso são algumas apreciações críticas que, dentro daquele texto lá de apoio, você tem uma explicação melhor sobre elas. Então, essas 2 teorias são as teorias que a gente vai trabalhar na avaliação da primeira unidade, lembrando que elas surgem em detrimento de outras teorias relacionadas à teoria geral da administração 1, que vocês já viram,
que é a teoria clássica e a teoria das relações humanas. Então é impossível você estudar e referenciar a teoria estruturalista sem também ver questões relacionadas à teoria clássica e à teoria das relações humanas. Espero que tenha sido satisfatório e até a avaliação.